Ah, ok, vocês estão me vendo, né? Eu pedi boa tarde novamente. Acho que já dá para a gente começar. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. A gente está na sala aí agora com a Beatriz, o Antônio Neto, o Caio, o Jefferson, o João Claudiano, o Juan e a Vanessa. Bem-vindos à turma de tecnologia. Muito boa tarde a todos.
Espero que estejam todos bem, com saúde, assim como a família de vocês. A gente deveria ter começado na semana passada, mas houve problema na engenharia civil. Problema com o dia e hora da cadeira, ela foi ofertada numa para a maioria de vocês. E aí a gente precisou alterar, e essa alteração e rematrícula foi a semana passada inteira. Isso a gente está com. É, queria, queria nesse momento, é, só coloquem aí no chat, por favor, é, quem é que não foi meu aluno, quem é que não estudou topografia comigo. Antônio Neto, quem mais? Essa. Então todos os outros fizeram topografia comigo, é isso? Ok. É, Antônio, vou começar por você. É, diz pra gente aí que semestre você tá, com quem que você fez topografia e o que é que te fez vir para cá, para geotecnologias, considerando que essa é uma expectativa, vocês escolhem por fazer e quais são, digamos assim, as expectativas da cadeira. Pode desbloquear o microfone. Mestre. Ok. Interessante a cadeira. Esse achei interessante a cadeira. Por falta de opção, eu tinha que preencher meu horário e essa cadeira dava certo para eu fazer, eu fiz. Entendi. É, você quer dizer mais alguma coisa? Aliás, eu não estou ouvindo você. Você não está falando, só está escrevendo, é isso? Podem a qualquer momento desbloquear o microfone e falar. Então, Vanessa, sua vez. Diz aí que semestre você está. Diz aí o que você quiser. Você veio para a era dela. Arielle. Ok. Eu vou pedir que depois a Ana Beatriz e a Vanessa coloquem uma carinha aí para eu ver a carinha de vocês. É bem complicado. Eu, a gente já está muito distante. Vamos tentar humanizar isso aqui. Tô olhando a carinha de vocês, eu me iludo de em sala de aula com os alunos. Tá só um A e um V aí, eu não consigo ver vocês. E assim como eu peço também que instituam lá no Siga A e no Google Classroom. Coloquem uma foto lá, para saber com quem. Ok. Começar então. Eu vou chover uma olhada aqui para os alunos que já foram meus alunos, mas como a gente tem aí dois alunos que não são meus alunos, só fazer uma breve apresentação. É, meu nome é Augusto, Carlos Augusto, sou do departamento de engenharia de transportes. Quase todo mundo me chama de Ushua. Eu coordeno o LAG, que é o Laboratório de Geomática Aplicada, da qual essa discografia fazem parte. Somos um grupo de 7 professores, dois ministros, que sou o professor Arielle, administrando a turma 1. É, podem perceber pelo destaque, esse, Belém, um aqui, região.
Espero que a gente possa fazer de forma franca, honesta, essa cadeira. Vocês escolheram, repito, fazer. Não é uma cadeira obrigatória, então os alunos que vêm fazer geotecnologias escolheram fazer, obrigados a fazer. É uma demanda por vontade própria, é obrigado a cursar. Essa cadeira vai demandar alguns recursos computacionais que nem todos os alunos têm nessa condição de pandemia na qual a gente se encontra aula remota, então você não precisa necessariamente ter computador, um desktop ou um notebook, com alguns programas instalados para a gente poder trabalhar durante todo o semestre. Eu vejo isso. A gente normalmente faria isso no laboratório. O laboratório tem máquinas, programas, todo mundo. A gente está remota. Vejo isso como limitação, pelo qual muitos alunos acabaram não. Então, espero que todo mundo aí que se mantenha, e se casa tenha esse recurso. Esse daqui vai precisar bastante. É uma cadeira diferente de topografia, uma cadeira que envolve diversas tecnologias diferentes. A primeira é topografia, e a gente começa com topografia hoje, fazendo revisão um pouco do que foi visto na cadeira TC 593, que é pré-requisito para essa. Mas é a única vez que a gente topografia vai ser na aula de hoje. E aí depois a gente vai ver uma série de outros durante o semestre. E toda vez que eu apresentar para você nova, vai ver uma parte conceitual, teórica, e vai ver uma aplicação também. A avaliação de vocês vai ser 100% baseada nessas aplicações. Eu chamo de projetos, na verdade são atividades problema, que eu vou propor a vocês e vou dar um prazo para que desenvolvam individualmente ou em dupla, a depender do projeto, trabalho, e postem no portfólio lá no Google Sala de Aula. Então, as nossas aulas vão ser dadas de forma síncrona aqui, sempre às 2 horas, todas as sextas. Tá? Mas as aulas vão ser gravadas também. Ok. Tá gravado. E se vocês, por acaso, perderem alguma aula, vocês não podem ir lá na minha página, no meu blog, meu canal do YouTube, e aí assistir a aula novamente. Ela vai estar lá disponível. Falando nisso, a gente vai ter algumas formas de comunicação. Nunca vi professor de mais de 50 anos virar blogueiro, youtuber, essas coisas. Acontece que essa pandemia fez a gente ter que se reinventar, e do semestre passado para cá eu tive que criar alguma infraestrutura em casa e criar alguma infraestrutura digital também para proporcionar um melhor aprendizado aos alunos. Isso fez que eu modificasse o site do TED, criasse uma nova página para mim. Isso fez com que eu criasse um canal do YouTube e aprendesse a usar diversos recursos para ensino lá, o Google Sala de Aula, o Google Meet, e outras coisas para tentar facilitar a nossa comunicação. Essa turma vai ter um grupo de WhatsApp que eu pedi para o Caio criar, que era foi o único aluno que passar. Eu espero que ele tenha colocado aí. Se não colocou, coloque, por favor, aí no chat, link, Caio, para que todo mundo acesse esse grupo. E aí vocês podem trocar ideias entre si e comigo também. É uma forma rápida. É isso. Basicamente é isso. E aí a gente começa a avaliação de vocês. Vai ser baseada nessas atividades. E até ontem eu acho que estava só eu e o Caio nesse grupo. E aí eu peço que vocês entrem nele, comecem a interagir com outros, de informação para todo mundo.
E aí, esses trabalhos, esses projetos que vocês solicitados, vão ser demandados, eles são a avaliação de vocês com diferentes pesos, ou seja, é uma média ponderada desses trabalhos que vocês vão entregar e vão ter prazo para fazer isso. Obviamente, trabalhos mais simples, mais curtos, terão um peso menor, trabalhos mais longos, maiores, mais demorados, mais complexos, terão um peso maior. Notadamente, os dois últimos têm peso maior do que todos que pedem. Em média aí de 5 a 7 trabalhos, projetos, a depender do andamento da turma durante o semestre, cada um com o peso que perfaz a nota da cadeira. Alguém tem dúvida sobre isso? Eu vou disponibilizar para vocês lá no meu site. Aliás, seria bom que vocês dessem uma olhada aí, conseguissem acessar já. www, entrem por favor aí, www.ufcbr, e aí vocês vão cair no site do nosso departamento. O site do departamento tem várias coisas, tem vários outros sites juntos. Nesse momento aí, vocês podem aí, professores, aba professor. E aí o bonitão vai aparecer aqui, é o terceiro professor, tem uma fotinha. Vocês podem clicar sobre ela e vai para uma página. Vocês estão acompanhando aí, turma? Dá um feedback. Ok. Então, e aí vocês vão cair na minha página do departamento e nela tem na verdade algumas publicações, algumas coisas, um resumo da minha formação, o meu e-mail, o telefone da minha sala no DET, que nesse momento não dá para utilizar porque estou trabalhando de casa o tempo todo, um link para o meu currículo Lattes, um link para o meu canal do YouTube. Se vocês clicarem aí no canal do YouTube, deve levar vocês para o meu canal, que é o GeoTalks, conversas sobre geotecnologia, a ideia é essa. E aí vai ter várias playlists e eu vou criar uma playlist só para a turma de vocês, onde eu vou colocar, eu tenho várias cadeiras, aí eu vou fazer uma playlist só para a turma de geotecnologias 2020.2 e vou começar a colocar as aulas, essa que a gente tem agora, de vocês dentro dela. Fica aí o link do YouTube. O outro link embaixo é o blog pessoal. Se vocês clicarem nele, vocês vão vir para uma página, que é um blog que eu criei, e vai ter mais conteúdos aí, tanto para a disciplina de graduação, quanto para pós-graduação, quanto para os orientados de pesquisa, extensão e mais. Aí vocês iriam aí em graduação, em uma setinha verde do lado de graduação, nela, e aí vocês vão para uma página de ensino de graduação, onde vai ter, nesse momento aí, só tem 3 cadeiras, a de vocês não foi adicionada ainda, porque eu não coloquei material nela, vai ter uma cadeira aí, que é a TC 606, já está aí, ó, mas eu não coloquei material ainda, e vai estar o plano de ensino, as normas, as videoaulas, vai estar tudo aí, que é outra forma da gente se comunicar, certo? A minha digamos assim, o link para tudo isso vai ser o meu blog, onde vai estar tudo linkado para lá. Além disso, as atividades ou materiais vão ser colocados também no Google Sala de Aula. Como atividade, hoje já vai ter uma atividade para vocês, só para começar já com o pé direito, e aí isso já vai estar postado no Google Sala de Aula, com o material que vocês precisam para fazer, com o programa que vocês precisam fazer, com as orientações para desenvolver o projeto e a atividade. Mas isso a gente vê daqui a pouco. Todo mundo acompanhou aí? Deu para entender? Então a gente vai ter o site do DET, vai ter o canal do YouTube, vai ter o Google Sala de Aula, vai ter o Siga e vai ter o meu blog pessoal. É bastante coisa, onde tem bastante informação.
As aulas em PowerPoint eu vou deixar lá no blog pessoal e as videoaulas eu vou deixar no canal do YouTube sempre. Vai estar no meu blog, mas com o link para o canal do YouTube. Ok? Se vocês se inscreverem lá no canal, é, é, não sei o que, é que vocês têm que escrever. Alguém me disse para vocês. Vocês vão receber uma notificação toda vez que eu postar uma aula nova lá. Ok? Avaliação, status, zap, blog, canal, site, siga. Acho que é isso. Vocês têm alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Já querem ir embora? Já se encheram o saco da minha voz? Fala, Cláudio. Sim. É, sim, você pode assistir a aula não presencial. A gente vai dar aula de forma síncrona toda semana, a não ser que eu tenha alguma outra atividade, eu gravo a aula para vocês. Mas a aula fica gravada, você pode assistir depois. Então, não vou ficar enchendo o saco de vocês com frequência. Agora, obviamente, vocês só vão poder tirar dúvidas, interagir comigo, com os colegas de vocês, se vocês estiverem aqui, sobre aquele assunto. Ou então, a posteriori, não durante a aula. Tem um aluno, inclusive, que ele vai fazer o curso inteiro de forma assíncrona. Ele vai assistir às aulas gravadas, que ele tinha se matriculado na turma na segunda-feira, e tinha colocado o estágio dele em todas as tardes. E aí, depois que ele matriculou, eu mudei o dia da aula para que vocês pudessem se lá também. Ele continua matriculado, mas ele não vai poder cursar porque é dia do estágio dele. Ele vai fazer todo o curso inteiro assíncrono. Vai dar certo, do mesmo jeito. Ok, então? Pronto. Vou sim. É bem simples, não tem muita dificuldade, não. A gente. é, Ana, você foi aluna da Arielle, né? Da Beatriz. E foi aluna de quem? Ah, ok. É, você não conseguiu instalar no semestre passado DataJC no seu computador? Mas ele é bem simples, tem o download lá. É, e a versão que eu já deixei o link que eu fiz. Eu criei um Google Drive e eu coloquei os arquivos, inclusive o arquivo de instalação do DataGeosys dentro desse Google Drive e coloquei o link no Google Sala de Aula. Basta que vocês descompactem e cliquem no instalador e vão dando é, prosseguir, prosseguir até o final. A versão é uma versão demonstração, mas ela faz tudo o que vocês vão precisar fazer. A única coisa que ela não faz é imprimir. Eu não vou pedir que nada, então o que a gente vai precisar fazer para desenvolver os projetos, essa versão faz. Ok? Aqueles que não foram meus alunos, no semestre passado, em topografia, eu já usei o DataGeosys para os meus alunos. Então a maioria deles já deve ter instalado. Não tem, ou se instale, porque está lá no Google Sala de Aula o link de instalação. Certo? Qualquer dificuldade, vocês falem comigo via chat e aí a gente tenta resolver. E eu vou pedir para vocês agora para compartilhar uma apresentação. Ao lado aqui.
O que vocês estão vendo aí, pessoal? Tá. Não, não. E é isso, deu certo. Estão vendo a apresentação e eu? Ok. Bem, essa é a disciplina Geotecnologias aplicada à Engenharia. Terminando aqui o blá 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 do Laboratório de Geomática Aplicada, do Departamento de Transporte no Centro de Tecnologia, UFC. A gente começa agora e vamos passar aí essas. A gente tem, a gente tem na aula de hoje fazer um link com a disciplina que é pré-requisito essa, que é a topografia, e por isso eu vou precisar. E ela basicamente vai ser uma conversa sobre o que vocês viram comigo ou com a Arielle no semestre passado em topografia. Acho que é Antônio Neto, né, que é aluno de uma outra instituição. Eu tenho o curso, aqueles, não lembro agora, mas aqueles que tiverem dificuldade com topografia, ou porque já fizeram há muito tempo, ou porque veio de uma instituição e não viu exatamente o conteúdo aqui na UFC, eu tenho o curso de topografia todo gravado também, com as aulas e videoaulas que foram dadas no semestre passado, e aí vocês dá para tirar e aprender alguma coisa aprendida no curso de topografia. Ou revisar, se já esqueceram, alguma coisa. Aí tem os meus contatos. Essa é a turma 3. Na verdade, a turma 2 era aquela turma que saiu, que era na segunda-feira e deixou de ser dada. A turma 1 é dada pela Arielle. A turma 2 era dada por mim na segunda-feira, que foi excluída para que essa turma, a turma 3, pudesse ser criada na sexta-feira. Tem aí o meu contato e o contato da professora Arielle, links para as nossas páginas, os telefones laboratório e teste, mas que nesse momento não pode ser utilizado porque a universidade está em serviço presencial. O PED das turmas, podem ver também lá no meu site. E no PED da turma de ensino vai tá tudo lá com relação aos livros, forma de avaliação que eu acabei, a emenda inteira, o programa, as referências e o calendário de aula. De forma muito sucinta, basicamente a ementa da cadeira é essa aí, sem estar muito detalhada. Vai ver aí topografia eletrônica, vai ver cartografia para geoprocessamento, a gente fotogrametria por aeronaves pilotadas remotamente, drones. A gente vai ver fundamentos de sensoramento remoto orbital. A gente vai ver sistemas globais de posicionamento com o GPS, ONA, Galileu e o Compass. E aí fundamento de sistemas geográficos, aplicação prática de geoprocessamento em engenharia. Dentre esses tópicos de ferramenta, geotecnologia, a gente vai ver uns subtópicos. Cada um desses ferramentas vai ser uma aula só. E a gente vai gastar para aprender não só a fundamento teórico, mas também utilizar programas computacionais. Quase todas essas geotecnologias dependem de aplicativos computacionais, diferentes aplicativos computacionais, que eu vou durante o semestre. A maioria desses aplicativos computacionais ou são livres ou são gratuitos. Quando houver algum que não for livre ou não for gratuito, eu vou compartilhar o link de instalação com vocês, porque esses programas estavam instalados
estão instalados lá no laboratório. Como a gente não vai poder usar o laboratório, vocês vão instalar na máquina pessoal de vocês para poder utilizar. Certo? Pois bem, dúvidas aí sobre a ferramenta? Essa só fazendo uma revisão. E aí já vou passar para você. Ela. Alguém quer dizer alguma coisa? Então aí ainda, turma. Eu estou fazendo a apresentação, eu não consigo ver só a apresentação e a mim mesmo, então não consigo ver vocês. Vou passar aqui de forma muito rápida, falar um pouquinho sobre o que é que a gente vê no curso de topografia na TC 593, que é pré-requisito para essa cadeira aqui. E aí depois a gente já entra no que vai fazer no nosso projeto inicial. Certo? Pois bem, a gente começa na parte de topografia, a gente fazendo uma definição da etimologia da palavra topografia, a origem, o significado, a definição, o limite da topografia. Falamos de plano topográfico, falamos das normas, a NBR 13.133, a NBR 14.166, uma de 1994, outra são as normas que regem o levantamento topográfico. Para geotecnologias, a gente tem uma série de normas, mas elas não são para a cadeira. Então, para cada geotecnologia diferente, a gente tem uma norma específica, uma ou mais normas específicas, que regem a sua geotecnologia, exceto a de sensoriamento remoto orbital e a de fotogrametria, que tem regulamentações específicas. Quase todas as outras entram com regulamentações específicas do IBGE. E à medida que a gente for dando a cada uma delas, eu vou passando para você. Bem, voltando aqui à topografia, falamos sobre o plano topográfico local, falamos que é um plano horizontal, onde a gente projeta a superfície física da Terra sobre este plano horizontal, com a intenção de planificar ou de tornar plana uma superfície que é eminentemente curva, mas que não há prejuízo nessa conversão, uma vez que vamos trabalhar com áreas tão pequenas, máximo 20, que a diferença entre a corda medida no plano e o arco medido na superfície curva estão na casa aí do 10º de milímetro. Como para efeito de engenharia, só nos interessa na casa do milímetro, as duas poderiam ser confundidas. Ressalto aqui que não estou dizendo, não acredito, a ciência não acredita que a Terra é plana. Nós, por suposição e por hipótese, trabalharemos com uma área pequena da Terra, desconsiderando a sua curvatura que sabemos que existe. Nesse caso, é só uma simplificação para melhorar os nossos cálculos e para facilitar as nossas operações, levando em consideração que para distâncias pequenas não haverá, para áreas pequenas não haverá diferenças significativas para além do milímetro, do 10º do milímetro, entre medir no arco e na corda, ou seja, considerar a superfície curva, a superfície da diferença para áreas pequenas não vai fazer diferença. Todo mundo entendeu? Que não saia ninguém dizendo daqui que o professor Uchoa concorda com o presidente da República e com o seu Olavo de Carvalho e que a Terra é plana. A Terra não é plana, a Terra é irregular, uma superfície total eminentemente curva, mas que por efeito de simplificação
Vocês ouviram falar até onde? Vocês ouviram falar até onde? Assim que. Ok. Eu estava falando da curvatura da Terra. Me ouvem bem agora? Tá certo. Tá certo. Então, por favor, não me confundam com o presidente da República. Em topografia. Oi. Até 20 quilômetros a gente pode desconsiderar a curvatura da Terra e trabalhar com topografia. Mas no caso da gente trabalhar com geodésia, é o que eu dizia, de trabalhar com GPS, por exemplo, ou com qualquer outro sistema de posicionamento global, a gente pode trabalhar com distâncias que chegam a centenas ou até milhares de quilômetros. E nesse caso, a gente há de considerar a curvatura da Terra. Eu estou falando só na topografia, que é uma geotecnologia básica para apoio de projetos em pequenas escalas, onde a gente trabalha com até na casa do milímetro, até na casa do segundo, e que a gente pode fazer essa desconsideração para até 20 quilômetros. Tá certo? Dentro da topografia, a topografia se divide classicamente em topometria e topologia. A topometria se encarrega dos levantamentos, cálculos, processamentos e ajustes. Nesse caso, os levantamentos topográficos são divididos basicamente em três partes. Levantamento topográfico planimétrico. Deixa eu ver se eu arranjo aqui. Pronto. Levantamento topográfico planimétrico, onde a gente vai considerar o plano topográfico XY e só nos vai interessar a posição planimétrica desse ponto, ou seja, uma vista superior, onde eu consigo visualizar apenas os pontos na superfície da terrestre medidos em planta. Não consigo perceber relevo nem diferença de altura. Para isso vão ser utilizados teodolitos, ótico-mecânicos, eletrônicos ou estações totais, a fim de medir no campo ângulos e distâncias, e com essas informações, grandezas medidas no campo, a gente consegue materializar planimetricamente determinadas coordenadas desses pontos. Existem uma série de procedimentos de campo que podem ser utilizados, como, por exemplo, caminhamento usando ângulos horários, caminhamento por ângulos de deflexão, métodos de levantamento de detalhe, e nesse caso a gente viu no levantamento planimétrico 4 métodos de levantamento de detalhes. O levantamento de detalhes mais importante, que é o mais utilizado, que é por irradiação, o levantamento por estação livre, o levantamento por bilateração, que aliás a gente vai voltar, porque ele é a base de um tipo de levantamento que a gente vai ver em geotecnologias por GPS, e o levantamento de detalhes por interseção de visadas. Tudo isso, o método de caminhamento de poligonais, utilizando tanto deflexões quanto ângulos horários, e os 4 métodos de levantamento de detalhes fazem parte do levantamento planimétrico, cuja única obrigação, única função é determinar a coordenada planimétrica XY sobre o plano topográfico. Tá certo? As distâncias medidas no levantamento planimétrico podem ser feitas de forma direta, utilizando um diastímetro qualquer, no caso uma trena. Pode ser feita de forma indireta, utilizando um emissor de onda eletromagnética que pode estar instalado numa estação total, por exemplo, medindo a luz indiretamente, ou pode ser feito alternativamente, mas de forma muito, digamos assim, limitada, utilizando relações trigonométricas através de diastimetria. Que possui muitos erros, e por conta disso, essa forma de medir distâncias indiretamente através de mira e teodolito entrou em desuso há alguns anos. Saindo do levantamento planimétrico, cujo único objetivo é determinar um par de coordenadas planas para determinar a posição de ponto, a gente tem os levantamentos topográficos altimétricos. E nesse caso, a gente tem 2 tipos básicos de nivelamento, que são as operações de campo realizadas na altimetria para determinar a coordenada. Só que a coordenada que se quer determinar na altimetria não é mais a coordenada, o par de coordenadas planimétricas, e sim a coordenada altimétrica, que no caso é uma distância. É uma distância vertical, que pode ser chamada de cota ou pode ser chamada de altitude, a depender de quem é a referência. Se eu tenho um plano arbitrário qualquer, uma superfície arbitrária qualquer, que eu estipulei para medir essa distância vertical, eu chamo essa distância vertical de cota. Mas se essa referência
na qual eu vou medir a distância é o nível médio do mar, eu chamo essa distância vertical de altitude. Essas operações de nivelamento, elas podem ser feitas a depender do tipo de nivelamento com nível e mira. Eu tenho aqui a presença de um nível e um mira, uma porta-mira, que é uma régua vertical na qual eu vou ler leituras de ré e leituras de vante para poder determinar essas distâncias verticais. Isso é o nivelamento geométrico. A outra forma de fazer, que é o nivelamento trigonométrico, não é feito utilizando nível e mira, mas é feito utilizando estação total e prisma. Embora eles tenham tanto o nivelamento geométrico feito com nível e mira e a estação total e prisma, que é o nivelamento trigonométrico, tenham níveis de precisão diferente, onde o nivelamento geométrico é mais preciso do que o nivelamento trigonométrico, as estações totais que estão sendo produzidas hoje produzem resultados bastante precisos que podem sim ser substituídas na maioria das vezes pelo nivelamento substituir o nivelamento geométrico pelo nivelamento trigonométrico, utilizando obviamente todo o rigor e a técnica de levantamento e fazendo os ajustes necessários. Por fim, depois que a gente vê na topografia o levantamento planimétrico, os tipos de levantamento planimétrico, os tipos de levantamento altimétrico separadamente com equipamentos separados, a gente vai ver o levantamento plani-altimétrico. Esse só se preocupa em juntar as duas partes e a gente tem a obrigação aí de determinar a coordenada planimétrica XY e também a coordenada Z de um mesmo ponto. Notem aqui que eu tenho um ponto vermelho e um ponto azul, um ponto P e um ponto M, e as coordenadas planimétricas x e y do ponto P e do ponto M são exatamente as mesmas. Ou seja, se eu estiver olhando em planta fazendo o levantamento planimétrico, os dois vão se superpor na mesma posição e eu não vou ter condição de diferenciar que os dois não estão no mesmo local. Mas não estão. Porque se a gente for olhar no plano tridimensional, notem que eles estão a diferentes alturas em relação ao eixo Z. E embora eles tenham a mesma posição planimétrica x e y, o ponto vermelho, que é o ponto P, e o ponto azul, que é o ponto M, estão a alturas diferentes, o que faz com que eles estejam no espaço tridimensional em locais diferentes. Então as coordenadas tridimensionais deles são diferentes, eles ocupam pontos diferentes no espaço tridimensional. Esse tipo de operação é realizado única e exclusivamente através de estação total. Então eu teria que ter uma estação total com medição indireta de distância e tendo como acessório o prisma. E a estação total é capaz de registrar através do processador que tem dentro dela, da memória interna dela, as medidas que são feitas na planimetria, ângulos e distâncias, ângulos horizontais, distâncias inclinadas, e na altimetria, através do nivelamento trigonométrico, que seriam aí um ângulo vertical, uma distância inclinada, a altura do prisma e a altura do aparelho. E com isso, registrando todas essas informações numa única caderneta, a gente consegue medir simultaneamente a posição planimétrica e a posição altimétrica do ponto. E nesse caso, então, a gente estaria na presença do levantamento plani-altimétrico. Os alunos da UFC que fizeram topografia no semestre passado não realizaram, viram essas definições todas comigo e com a Arielle em sala de aula, mas não realizaram a prática de campo disso por conta do isolamento social. E o farão assim que houver condições sanitárias para que as aulas práticas serem ministradas. Vocês estão aí ainda, pessoal? Estão dormindo? Foram buscar um café? Estão roncando? Baixaram aí, fecharam aí a minha cara e ligaram a sessão da tarde, estão só com o áudio ligado. Aí quando eu pergunto alguma coisa, quando eu pergunto alguma coisa, você diz, tô aqui, professor. Tá certo. Quem que tá falando aí? Então, vimos também no curso de topografia erros. A gente viu, existe uma teoria estatístico-matemática chamada teoria dos erros, onde ele classifica os erros de medição em campo, já que a gente trabalha com medições coletadas em campo, faz o processamento a posteriori dessas medições, em 3 tipos de erros. Os erros grosseiros, os erros sistemáticos e os erros acidentais. E vimos 2 conceitos importantes, que é o conceito de precisão e o conceito de exatidão. O conceito de precisão ligado
com repetições de observações, medidas repetidas. Então, eu meço várias vezes de sorte a achar uma média dessas observações e comparando essas médias com cada uma das observações, eu vejo o desvio delas. E então aparece o conceito de precisão. Então, o conceito de precisão está ligado a medidas repetidas. E é o caso da engenharia, que é o caso da topografia, que é o caso das geotecnologias. Normalmente a gente mede várias vezes para achar o valor médio de uma determinada grandeza e compara esse valor médio com os valores com cada uma das observações e vê quão dispare, quão dispersos estão esses valores de cada observação em relação ao valor médio. E aí aparece o conceito de precisão. Quanto menos distantes ou quanto mais próximos estiverem as observações do valor médio, mais precisa é a medição que foi feita dessa determinada grandeza. Já o conceito de exatidão não tem a ver com o valor médio, mas tem a ver com o valor real ou com o valor verdadeiro. O problema é que em engenharia e na vida real, normalmente a gente não possui o valor real ou o valor verdadeiro de uma determinada grandeza. E aí, se tivéssemos ou se tivermos, a gente pode então comparar os valores medidos com o valor real e essa distância entre eles, essa dispersão entre eles, vai subsidiar o conceito de exatidão. Já o conceito de resolução não tem nada a ver com média, nem com distância para a média das observações, nem distância das observações para o valor real. Tem a ver com a menor grandeza possível de ser aferida em um determinado instrumento de medição. Quer seja uma medição de distância, quer seja uma medição de ângulos. Para fazer tudo isso, tem uma técnica estatística chamada método dos mínimos quadrados, que utiliza aí a média e o desvio quadrático das médias, média aritmética e média ponderada, para achar o valor mais provável de uma determinada grandeza, quando eu medir esta grandeza várias vezes. Isso foi visto também, faz parte do conteúdo de vocês de topografia e foi visto no semestre passado. Depois que a gente viu o conceito os conceitos de exatidão, o conceito de precisão, todos os métodos de levantamento, a gente aplicou isso para levantamentos de poligonal aberta, de poligonal apoiada, de poligonal fechada, levantamento planimétrico, levantamento altimétrico, levantamento plano altimétrico, e finalizamos o curso com locação de obra, onde a gente viu a parte de cálculo e locação de curvas circulares, concordâncias, viárias, toda via, quer seja uma rodovia, uma ferrovia, uma via urbana, possui curvas. A única estrada que não possui curva é a pista de pouso e decolagem de aeroportos. Mesmo assim, as vias que lhe dão acesso às pistas de acesso à pista de pouso e decolagem possuem curvas e que conduzem da pista de pouso e decolagem até o pátio de aeronaves e a estação de passageiros ou a estação de carga possuem curvas. Então, a curva é um elemento geométrico importante porque ele aparece em praticamente todas as obras lineares de engenharia. E aí a gente finalizou o curso de topografia com cálculo e locação de curvas circulares, que são tipos de curvas que aparecem em todas as obras lineares. Bem, alguém que fez topografia comigo se lembra disso aí, dessas coisas que a gente viu durante o semestre passado? Eu estou só fazendo uma breve recordação do que a gente viu no semestre passado em topografia. Alguém pode desbloquear o microfone e falar aí? Não? Quem quer? Estão aí ainda ou foram tomar café também? Ok, mas o Antônio não foi meu aluno, né, Antônio? O Caio lembra 90%. O Luan lembra a maioria. O Caio já foi aluno há mais tempo. O Caio fez topografia há alguns anos. Inclusive, começou a ser monitor de topografia, depois fugiu da gente, não foi, Caio? E já tá agora no período de conclusão do curso, já é um quase engenheiro. E aí veio fazer geotecnologia agora. Então já faz algum tempo que ele fez topografia.
Mas, pois bem, por que eu quero e que eu preciso que vocês lembrem dessas coisas? Eu preciso porque o primeiro projeto de vocês é além dessa revisão que vocês, até para poder nivelar um pouco os alunos que foram meus alunos, os alunos que não foram meus alunos, os alunos que não foram alunos nem da instituição UFC, e a gente precisa, a parte final do curso ela é bem corrida, e aí a parte de locação de obras fica bem corrida. E aí a gente traz para vocês esse review aqui de topografia para fazer essa ligação e traz o primeiro projeto, que é a aplicação desses conceitos utilizando o sistema do Data GeoSys. Nesse sentido, a gente vai precisar de software, vai precisar de dados coletados em campos que não vão ser coletados por vocês. Então, nessa fase de pandemia onde a gente está isolado socialmente, eu vou ser obrigado a fornecer dados para vocês, dados que foram coletados através de estação total. Então, eu vou fornecer para vocês dados tridimensionais que já foram processados de uma determinada área, que foram coletados via estação total. Vocês vão usar recursos computacionais, seja hardware, ou seja, um notebook ou um desktop aí, e um programa de computador, e talvez uma máquina de calcular. Uma máquina de calcular científica continua sendo importante para a gente desenvolver nossas atividades. Agora, a camisa quadriculada, a camisa xadrez e a lapiseira Pentel são opcionais. Não sei se vocês já ouviram dizer, mas engenheiros, sobretudo os rapazes, têm uma má fama de sempre utilizar a camisa xadrez e uma lapiseira Pentel no bolso. Já faz algumas décadas que acontece. É força do hábito. A gente sempre precisa de algumas coisas como essa. Agora, a camisa xadrez, geralmente com fundo azul, não sei o que acontece, mas geralmente a maioria faz esse tipo. Aliás, isso me chama a atenção para eu falar. Vocês estão me vendo aí? Vou me afastar um pouquinho aqui. Vocês estão vendo a minha camiseta? Quem é que está aqui? É o Paulo Freire. Quem que é o Paulo Freire? Quem que é o Paulo Freire, gente? Não é o Enéas. Ele até parece, né? Basicamente careca, barbão, mas não é o Enéas, é o Paulo Freire. Paulo Freire é um maior pensador sobre a educação brasileira que existiu até agora. Autor de dezenas de livros, conhecido mundialmente como o pai da pedagogia pé no chão, pedagogia do oprimido, onde técnicas de ensino são utilizadas utilizando dados da realidade para fazer a pessoa compreender a sua realidade e, através dessa compreensão, aprender a ler, a escrever, a desenvolver uma consciência crítica, a pensar, a raciocinar e aplicar aquilo que aprendeu na resolução dos problemas do dia a dia. Esse é o Paulo Freire. Não sei se vocês perceberam, mas quando a gente fala em consciência crítica, a gente fala em análise, em reflexão, em pensamento, em julgamento, e são coisas que muitos governantes e políticos não gostam. Porque se você reflete, analisa e pensa criticamente, você deixa de seguir fielmente como se fosse uma manada de bois, uma arruela de aço no nariz, e começa a questionar. Eles não gostam de ser questionado, e esse é o motivo principal de vocês terem visto ataques de ministro da Educação, de presidente da República, ao grandíssimo pensador Paulo Freire, que inclusive era nordestino, e abri só essas aspas aqui para chamar a atenção de vocês para os nossos heróis. Depois, se tiverem interesse, eu posso compartilhar com vocês diversos textos e livros e e-books do Paulo Freire, para vocês verem quão importante é a gente conhecer os nossos heróis, os nossos pensadores e aqueles que de fato fazem ou fizeram a gente chegar onde a gente está aqui agora. Pois bem, eu fui falar da camisa quadriculada dos engenheiros.
e acabei falando da minha camisa do Paulo Freire. Pois é, professor, o senhor mal começou a falar com a gente, o senhor já vai dar um projeto pra gente? Já, olha aí que coisa boa. A vida de engenheiro é feita de projetos. Alguns a gente só planeja, alguns a gente planeja, executa e eles não saem exatamente como a gente planejou. Alguns a gente planeja, executa e eles saem do jeito que a gente planejou. Alguns a gente planeja, executa e eles saem muito melhores do que a gente planejou. A vida de engenheiros tem a ver com pensar, conhecer, com planejar, com construir, com avaliar. E a gente só faz isso fazendo. Vamos aí ao nosso primeiro projeto. Ele chama Cálculo e Locação, Projeto Geométrico de Concordâncias Horizontais em Sistemas Viários. Eu vou apresentar um problema para vocês. Depois a gente vai passar lá para o Google Classroom, que eu tenho os dados para utilizar. Pois bem, obviamente é um contexto fictício, embora eu já tenha dito à administração da UFC que é necessário tornar essa ficção realidade. Eu ainda não fui ouvido, eles fazem de moucos. E agora então que a administração superior da universidade foi colocada goela abaixo pelo presidente da República e pelo ministro da Educação, é que a gente tem pouca voz mesmo dentro da universidade. E a gente não fez quando a gente tinha voz. Imagine agora que a gente está num clássico de eu coloco como reitor da universidade quem eu quiser. Aspas. Tá aí. Vamos lá. O contexto fictício é o seguinte. A fim de promover a integração do sistema viário do campus do PC, a UFC Infra é uma superintendência da UFC que cuida da infraestrutura da qual a prefeitura dos campos fazem parte. Certo? Então a UFC Infra solicitou a você, engenheiro ou engenheira da prefeitura do campus, que desenvolva um projeto para a interligação do sistema viário, promovendo a ligação do arruamento que contorna o Centro de Ciências Agrárias com o arruamento do Centro de Ciência nas proximidades do novo RU. Vocês entenderam aí? A história é o seguinte. Se a gente entrar pelo Centro de Ciências, aí do lado da zootecnia, for direto naquela estradinha, chegando lá no final ela é interrompida. Se a gente sair ali pelo Centro de Tecnologia e na direção do novo RU, por trás do novo RU tem uma área grande, que agora começou a ser povoada, fazer alguns blocos por lá. Mas naquela região ali dá para fazer uma ligação com o sistema de arruamento que acaba lá no Centro de Ciências Agrárias. O que nunca foi feito, o que faz com que todas as vezes as pessoas tenham que voltar ali por trás do DET, voltar naquela ruazinha ali por trás do DET, sair ali perto do DETI e ir novamente ali para o Centro de Ciências. Então a ideia é juntar essas duas partes com um pedacinho de arruamento, de rua, de estrada, que não tem lá para fazer essa interligação circular no campus do PC. Pois bem, eu vou fornecer para vocês os dados para que vocês façam isso. Os dados necessariamente. Eu desliguei de novo meu microfone. Vocês estão me ouvindo? Estão, né? Gente, vocês estão aí? Ok. Com auxílio de um aplicativo computacional, que eu sugiro seja o DataGeoSys, e eu já deixei lá dentro para vocês fazerem o download, o link lá no Google Classroom. Mas isso não impede que vocês usem outros aplicativos. Quem quiser e puder e tiver outros aplicativos, como por exemplo o Topograph, o TopoVN, o Posição, o Civil 3D, pode utilizar, desde que vocês digam para mim qual foi o programa que utilizaram e quais foram os procedimentos adotados para realizar o trabalho. Mas eu estou sugerindo aí o DataGeoSys. Vocês vão usar os dados que vão ser fornecidos em campo, já que vocês não podem coletá-los.
para projetar uma não, são duas curvas circulares similar àquelas que vocês locariam em campo. Os dados que vocês vão receber são dados de pontos tridimensionais do campus do PC. Vocês vão receber também duas imagens oriundas de sensoramento remoto do campus do PC, para que vocês vejam onde é que vocês vão passar o traçado dessa estrada. Isso significa que vocês não vão poder passar por cima de blocos já edificados. Vocês vão tentar preservar ao máximo as árvores que existem naquele local, para ter aí, para não diminuir a quantidade de verde que já existe no campo. E vão traçar, e nesse traçado vão utilizar pelo menos duas curvas para fazer. E essas duas curvas vão precisar ser projetadas, desenhadas, calculadas e apresentar o projeto para mim no Data Geosync. Ok? Não vai ser muito difícil para o pessoal que já fez isso, porque eu já dei um input para o pessoal de topografia no semestre passado. Então eu peço que o pessoal que fez topografia no semestre passado e foram meus alunos e utilizaram o Data Geosync para fazer aquele projeto de cálculo de volumes, já ajude e interaja com os outros que não foram meus alunos e que não tiveram essa experiência. Ok? Eu fiz um passo a passo para vocês aqui. A gente só vai ler. Eu vou chamar a atenção de vocês a algumas coisas e depois a gente vai ver os dados. Pois bem, o passo 1 é para que vocês construam uma estrutura que eu possa corrigir depois. Então vocês vão criar uma pasta com o nome de vocês no disco C. Por que no disco C, professor? Porque se você tiver um disco D, E, F, G, H no laptop ou no desktop de vocês, esse disco não vai existir na minha máquina. Quando vocês salvarem os arquivos nessa pasta, da subpasta, dentro de um disco que não existe, ele vai gravar esse caminho e eu não vou conseguir corrigir o trabalho de vocês. Então, o que vocês vão fazer? Vão pegar o diretório principal da máquina de vocês, o C, vão lá, C, // Joãozinho, Mariazinha, o nome de vocês. E dentro desse diretório, vocês vão colocar projetos de vocês. E aí eu vou conseguir abrir na minha máquina. Deu para entender? Vocês vão colocar lá dentro também os dados que eu passar para vocês sobre pontos tridimensionais. Vão colocar as imagens georreferenciadas do campo do PCIS. Aliás, nesse curso ainda eu vou ensinar vocês a gerarem imagens georreferenciadas de qualquer lugar, não só do campus. Pessoal, a gente tem que comprar? Às vezes sim, mas às vezes não tem dinheiro para comprar, porque é meio caro. E aí dá para fazer uma gambiarra com algum nível de precisão para áreas relativamente pequenas. E aí a gente consegue trabalhar bem georreferenciando a nossa própria imagem. E eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz isso. Depois vocês vão criar dentro do Data Geosys a imagem vetorial do traçado que vocês vão gerar, do traçado reto, do traçado curvo, as curvas e os elementos de cálculo do lado. Ok? Trabalho simples. Blá blá blá. Vocês vão abrir aí o aplicativo, vão criar um novo projeto. Vocês estão vendo aí, né, gente? Gente, turma. Hello. Ok. Vocês vão criar um novo projeto. E dentro desse novo projeto, vocês vão inserir as informações. Essas informações aí são nome, sobrenome, propriedade, local, endereço, todas as coisas que tem. A única coisa que vocês não vão ter é um número de CREA. Então vocês vão colocando aí as informações todas, o nome de vocês, a propriedade do FC, campus do PC, um CEP, Fortaleza, cidade, distrito, a data que vocês fizerem. O Data já pede isso para poder gerar um relatório. Vão colocar o nome de vocês, não vai ter ART, não vai ter CREA, e aí depois vocês colocam o nome de vocês, coloquem a descrição do serviço e concluam e gerem o projeto. Ok, dentro do projeto vai abrir o Data Geosys, vai abrir o projeto e o projeto não tem nada. Vocês vão precisar inserir os dados que eu forneci para vocês dos pontos tridimensionais. E
E aí vocês vão aí nessas configurações gerais, vão configurar aí para dados sem georreferenciamento. Vão colocar dentro da pasta de vocês o arquivo de pontos cotados que eu fornecer para vocês. Vão abri-lo. Na hora que vocês abrirem o arquivo, ele vai aparecer aqui. Cadê o negócio do ponteiro, gente? Ele vai aparecer aqui alguns tipos de arquivo a ser importado. Vocês têm que modificar aqui nesse option para ser caderneta de coordenadas. E depois vocês vão colocar aqui o título de cada uma das colunas como ponto visado, coordenada X relativa à coordenada este, coordenada este UTM do ponto, Y para a coordenada norte, UTM do ponto, e Z para a altitude ortométrica do ponto. Então, esse arquivo que eu vou dar para vocês é um arquivo similar àquele que eu forneci para meus alunos no semestre passado para calcular os volumes. E vai ter aí o nome do ponto, o número do ponto no caso, a coordenada este, a coordenada norte e a altitude ortométrica de cada ponto. É um arquivo de coordenadas. Feito isso, vocês aceitam e dão um nome para a caderneta e ele traz para dentro do DataGeoSys aquele arquivo de texto, que era um TXT, que eu vou fornecer para vocês, como um arquivo de caderneta de dados coordenadas para o DataGeoSys. Com esses pontos, vocês podem criar um desenho para poder visualizar no espaço tridimensional. E aí vocês vêm bem aqui no item desenho, vão criar um novo desenho a partir da caderneta com o nome que vocês deram. E aí vocês vão achar, visualizar os mais de 1000 pontos relativos ao campus do PC. Só que olhando assim, a gente não consegue saber exatamente onde é que está cada um dos pontos. E para poder fazer o traçado, eu preciso visualizar e saber a posição de onde está cada um desses pontos. Na vida real, o que a gente faz quando a gente está estudando o desenvolvimento de traçados de uma rodovia ou de uma ferrovia, é superpor os pontos locados a uma imagem orbital, para saber se eu estou passando dentro de uma lagoa, em uma área alagada, por cima de uma plantação, por uma floresta, por cima de um morro, por uma depressão. A gente visualiza a imagem por baixo. E eu vou querer que vocês façam isso, por isso eu vou fornecer para vocês. Notem que aqui embaixo, cada um esses pontos aqui não são uma doença contagiosa, tipo sarampo, rubéola ou uma alergia. Esse monte de pontinhos brancos, coisinhas azuis aqui, são os milhares de pontos que eu dei do campus do PC, cada um com a sua altitude do lado e o seu nome. Notem que aqui embaixo já vão aparecer as coordenadas dele. Coordenadas planimétricas e a coordenada altimétrica de cada um deles. E aí, para visualizar por onde vocês vão passar o traçado, vocês vão inserir também, vão configurar uma nova camada, que é onde vocês vão desenvolver o projeto. Ninguém deve desenvolver o projeto em cima da camada de pontos, ninguém deve desenvolver o projeto em cima da camada de imagem. Vocês vão criar um novo layer, uma nova camada, e nessa nova camada que vocês vão desenvolver o projeto. É uma camada vetorial, onde vocês vão colocar os alinhamentos retos e curvos e os elementos do projeto. E aí vocês vão bem aí, em configurar. Criem uma nova camada. Chamem essa camada de eixo viário. Escolham a cor dessa camada, façam toda a papagaiada. E aí vocês têm uma camada ativa, transparente, sobre os pontos viários. Pontos topográficos. E aí vocês vão inserir aí também para visualizar a imagem que eu vou fazer. Vocês vão inserir imagem, foto do satélite, vão buscar lá no local de arquivo onde vocês deixaram da pasta de vocês, vão abrir a imagem e a imagem vai se colocar, como ela já está georreferenciada, a coordenada de cada pixel da imagem já está posicionada no mesmo sistema de coordenada e referência UTM que os pontos de vocês. Então eles vão se superpor espaço geográfico um sobre o outro. E aí vocês vão ter aí a imagem e os pontos superpostos. E aí vocês veem. Notem aqui no cursor do que é que eu estou falando. Essa aqui é a lagoa do campus do PC, também chamado de Açude Santo Anastácio.
Aqui eu tenho a Humberto Monte, aqui eu tenho a Mister Hall, aqui eu tenho o acesso da Humberto Monte, aqui eu tenho aquela estradinha que passa sobre o vertedouro do açude, aqui eu tenho a primeira rotatória, aqui eu tenho a biblioteca central, bem aqui eu tenho a segunda rotatória, bem aqui está o DET, ok? Bem aqui está a Rua Pernambuco, já do bairro do Campus do PC. Isso tudo aqui, ó, é o campus do PC. Tá pequenininho aqui, mas lá dentro vocês podem usar esses recursos de zoom aqui para ampliar tudo e verem essa imagem com nível de nitidez bem grande. Pois bem, o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte: se a gente sai dessa primeira rotatória aqui e vai aqui pelo Centro de Ciências, ela vai até aqui atrás, por aqui assim, ó. Termina bem aqui essa estrada. Se a gente vem aqui pelo Centro de Tecnologia, na segunda rotatória, a gente dobra bem aqui está mais ou menos o RU novo. Para cá está o Centro de Ciências, aqui o Centro de Tecnologia, aqui o Centro de Ciências Agrárias. Notem que nessa área aqui não tem estrada nenhuma. O que eu estou querendo fazer é ligar esse ponto aqui a esse ponto bem aqui, ó, através de uma alça viária que interligue todo o campus do PC de forma circundante. Deu para entender aí? Assim. Olha lá. Aqui tem um zoom para vocês. Bem aqui termina, ó. Bem aqui está terminando o arruamento lá do Centro de Ciências Agrárias. E bem aqui, ó, é onde vocês vão fazer a ligação com o Centro de Ciências. Então vocês vão ter que ligar esse ponto com um ponto aqui, 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 desde que vocês desviem aqui das árvores, desviem dos blocos. Obviamente essa imagem aqui não está uma imagem atualizada. Hoje já existem blocos e arruamentos aqui por cima, mas a gente, como é para efeito de execução e de realização, de experimentação, vocês podem usar essa imagem aqui, levando em consideração só o que está nela. Pois bem, vocês vão ligar a esse ponto, através de 2 trechos retos, onde vão aparecer pelo menos 2 curvas circulares. Professor, onde é que eu vou colocar? Você que vai escolher. O traçado é seu, assim como as curvas são suas. E aí você vai aprender a utilizar os recursos de projeto geométrico para desenvolver esse projeto aí. Vocês pensavam o quê, pessoal? Que eu ia ficar 2 horas aqui mostrando para vocês, pegando na mãozinha de vocês e para ensinar vocês a mexer em software? Não estou aqui para isso, não. Vocês vão lá no site do LAG e vão ter videoaulas do DataGeoC ensinando a calcular, a lançar o traçado, a calcular a curva, a colocar lá na frente. Vocês vão assistir a videoaula e vão fazer o projeto de vocês. Esse projeto é individual. E vocês vão ter 2 semanas para me entregar. Ok? Depois que vocês fizerem isso, vocês vão zipar e vão subir no portfólio de vocês lá no Google Classroom. Eu vou avaliar e vou dar a nota para vocês. O que são esses barulhinhos? Tem alguém pedindo para entrar na sala, é? Eita! Não foi a net, não. Foi o Google Meet que me tirou do ar aqui. Vocês estão me ouvindo bem agora? Vocês ouviram até o quê? Bem, a última imagem que vocês estão vendo aí é a imagem de que vocês não vão ter tudo de mão beijada. Vocês vão, a partir daí, disso que eu mostrei para vocês, aprender a fazer o cálculo, a alocação em videoaulas que estão disponíveis no site do LAG. Depois que vocês fizerem tudo isso, para esse trabalho individual, vocês vão ter 2 semanas para me entregar. Zipem e façam um upload lá na pasta, no portfólio de vocês no Google Classroom. Esse é o primeiro trabalho de vocês. E agora eu vou lá no Google Classroom. Eu queria que vocês acessassem também o Google Classroom, a nossa turma lá, para vocês verem os dados para vocês fazerem esse projeto. Vamos lá?
sei se vocês conseguem acessar a turma aí. Ah, nem eu. Pronto, eu estou aqui. Turma. Compartilhar com vocês. Parar. Ela. Pronto. Vocês estão vendo aí a minha janela dentro do Google Sala de Aula? Gente, vocês estão aí? Caíram? Eu caí? O que aconteceu? Pois é. Dentro do Google Sala de Aula de vocês, da turma. Ah, eu excluí aquela turma 2 e criei uma outra turma dentro do Google Sala de Aula, que é a turma 3, por conta de ter criado uma nova turma no Siga. Mas eu importei vocês todos lá para dentro também. Certo? As aulas não, as aulas vão estar disponíveis no meu canal, as aulas de PowerPoint vão estar disponíveis no meu blog, com o link para o canal de YouTube. O que vai estar no lag são as videoaulas para uso do programa. É, são os tutoriais do programa, certo? Está lá em material de apoio. Vou ensinar para vocês daqui a pouco como é que chega lá também. Pois bem, a atividade 1 aí, que é topografia e projetos viários, usar os dados obtidos em levantamento topográfico plano altimétrico e imagens de sensoramento remoto orbital para o desenvolvimento de projeto geométrico viário através de recursos computacionais, no caso do software Data Geocities. Eu coloquei duas imagens, porque eu não achei aqui, antes da aula, uma imagem sozinha, então eu coloquei duas. As duas são do campo do PC, vocês vão ter que importar as duas, o que eu chamei aqui de PC alto gel e PC baixo gel. Uma é da parte de cima do campus, a outra é da parte de baixo do campus. Mas quando vocês importarem lá, elas vão cair, cada uma delas na sua posição correta, e vão se superpor. O arquivo de pontos cotados, para vocês importarem. Aqui o arquivo de instalação do Data Geosys. E aqui o PowerPoint com esses dados aí que eu estou pedindo para vocês, na aula de hoje. Ok? Só fechar com vocês aqui qual é o dia que vocês vão me entregar. Hoje é dia 4, vocês vão me entregar no dia 18. Tá certo? 2 semanas para vocês me entregarem o trabalho. Pode falar, Claudiano. Você se matriculou quando? Deixa eu ver se você está aqui na turma. João Vitor Claudiano. João Vitor Claudiano dos Santos. Você aparece aqui já. Cabeludo que só. Pois é, você tem que ser, você tem o e-mail seu que está aqui. É, deve ser. Então deve ter ido lá para o seu outro e-mail. Tá bom? Pois bem, é só isso. Eu queria aqui agora, antes de terminar a nossa aula de hoje, nossa conversa de hoje, só pedir assim, que vocês podem interagir entre vocês, tirar dúvida. Ah, como é que você fez isso? Como é que você fez aquilo? Mas a ideia é que vocês exercitem. Que vocês tirem o tempo da aula de vocês
Por exemplo, a gente vai gastar uma hora. Cada aula teórica, a gente vai ter aí de 1 hora a 1 hora e meia essa conversa aqui. A gente tem 3 horas de aula por semana. A outra 1 hora e meia, vocês podem já ir fazendo os trabalhos, podem tirar dúvida um com o outro, pode ir discutindo, pode. Não é para vocês ficarem sem fazer nada, é para vocês utilizarem esse horário de aula, porque senão vocês não vão conseguir fazer. A cada aula que tiver, eu vou passar um trabalho e um projeto para vocês. Então, se vocês deixarem acumular, vocês não vão conseguir fazer. E esses projetos são a avaliação de vocês, certo? Então, não deixem acumular. Estou falando isso na primeira aula, no primeiro projeto, que é para vocês já não deixarem. Eu vou aqui agora mudar aqui para o site do DET, para vocês verem onde é que vocês vão pegar as videoaulas. Vocês estão vendo aí o site do DET? Ok. Então, quando vocês estiverem no site do DET, vocês vão bem aqui, ó, em laboratórios. Tá vendo? Aí em laboratórios, vão aparecer vários laboratórios. No nosso está aqui embaixo, ó, é o LAG. Só clicar no ícone dele, ele vai para o site do LAG. Aí no site do LAG, tem uma aba bem aqui, ó, material de apoio. Estão vendo? Se vocês clicarem em material de apoio, ele vai para a página do material de apoio. Tem aqui, ó, tem Data GeoSys e várias videoaulas ensinando a fazer várias atividades dentro do Data GeoSys. No caso de vocês, desse trabalho aí, vocês vão precisar do projeto viário parte 1 e do projetando curvas horizontais. Se vocês clicarem aqui, ele abre um vídeo no YouTube fazendo passo a passo o que tem que fazer. Esses tutoriais foram desenvolvidos pelo próprio desenvolvedor do software e ele vai ensinando a fazer passo a passo o que vocês têm que fazer dentro do DataGeoSys. Certo? Então é isso. Se ele foi no site do DET, aí no site do DET você vai para o site do Laboratórios e clica no LAG. Aí tem uma aba preta onde tem escrito material de apoio. Ó, no site do LAG tem laboratório de geomática aplicada. Você está vendo isso, né? Aí tem DET, PETRAN, GTEM, LMP, LRI e LAG. Logo abaixo disso tem uma faixa horizontal preta e um dos botões é material de apoio do LAG. Se você clicar nele, você está vendo isso via celular ou está vendo isso via computador? É porque no celular ele não está ajustado ainda para visualização em smartphone. Aí você clicar em material de apoio, ele vai para essa página onde tem tudo isso aí. Aí você baixa aí, você data GeoSys e as aulas todas. Se você sentir dificuldade, você pode falar comigo no WhatsApp e eu te ajudo. Tá bom? É isso. Vou voltar aqui para o Meet. Vocês estão me enxergando aí? Não? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém já quer desistir do curso? A gente vai falar de topografia só hoje, viu, pessoal? Na aula da semana que vem a gente já começa com outra geotecnologia, só é para fazer a ligação do curso de topografia com o curso de geotecnologias. Aí teve esse review aí de topografia, mas a gente não vai mais falar de topografia daqui para frente. A gente vai falar das outras geotecnologias, cartografia digital, sensoramento remoto, fotogrametria, sistema de posicionamento de satélite, sistema de informação geográfica. Na próxima semana a gente já vai ver cartografia para geoprocessamento. E vai precisar de outros softwares. E vai ter outro projeto. Alguém aí quer dizer alguma coisa? Está muito chateado? Bem,
ninguém querendo dizer nada, eu me despeço de vocês às 6h30. E qualquer dúvida, qualquer problema que vocês tenham, qualquer coisa que vocês não consigam encontrar, vocês podem mandar para mim pelo WhatsApp as informações e aí eu respondo para vocês. Não necessariamente na mesma hora, porque tem as atividades, mas eu mando a resposta para vocês em frente. Vocês podem conversar entre si também no grupo de WhatsApp. Foi criado. Todo mundo entrou no grupo de WhatsApp aí? Entrem que vai ajudar. É isso, pessoal. A gente se vê na semana que vem com cartografia para geoprocessamento. Falou? Ó, o Caio está colocando aí novamente o chat. No chat o link para o grupo do WhatsApp para vocês entrarem. Beleza? Até semana que vem, sexta-feira. Abraço, pessoal. Tchau.